Ora, cá estamos outra vez, e antes de mais as minhas desculpas por esperar tanto tempo para a realização deste vídeo, mas acontece que eu tinha o desejo de tornar isto um pouquinho mais profissional, mas não consegui. Fiz e desfiz várias vezes, e isso passou por desalento meu também, e acabei por desistir e simplificar este mesmo vídeo. De modo que vamos então dar início ao vídeo ao que me proponho realizar. Então, começo por dizer que após o período de 400 anos de perseguição sobre o Império Romano, o Papa e os chefes da Igreja Romana tinham a responsabilidade central de estabelecer a fundação para receber o Messias. Mas devido à corrupção, à imoralidade, abuso do poder, comprometeram esse estabelecimento, essa fundação para receber o Messias. Enfim, o objetivo da providência de Deus, que nesse sentido era para o envio do Messias, sempre foi, não foi alcançado através da sociedade medieval. Deus procurou estabelecer uma nova fundação agora, atendendo a esse mesmo falha, e essa fundação para a vinda do Messias passa precisamente por aquilo que na história nós conhecemos como Renascença e a Reforma. Portanto, é necessário compreender porque é que essa Renascença e essa Reforma vieram a surgir. E é precisamente isso que vou procurar transmitir. Mas antes, deixar-me lembrar o que já foi dito em vídeos anteriores. Deus, ao criar-nos, criou-nos, ou fez os seres humanos com dois aspectos da sua existência. Ele fez o ser humano em espírito e corpo. Natureza interior é a nossa espiritualidade e tem uma forma exterior que é o nosso próprio corpo. O espírito, a nossa espiritualidade necessita de determinados elementos, necessita de determinados alimentos, que é o amor, o conhecimento e a liberdade, e tendo isto na sua plenitude, nós poderemos dizer que teríamos saúde espiritual. Poderíamos ser perfeitos. Tendo estes elementos em nós próprios de uma forma natural e completa. Da mesma forma, o próprio corpo humano também tem saúde se tiver estes elementos em si próprio, conforto, alimento e descanso naturais, também pode adquirir a sua saúde física, a saúde perfeita. Portanto, são essenciais. E eu quero reforçar aqui uma ideia de que a nossa espiritualidade tem estes elementos, necessita destes elementos. E essa espiritualidade é algo mais profundo ainda. Portanto, com a queda de Adão e Eva, o ser humano está constantemente à procura daquilo que ele perdeu. O que é que ele perdeu? Perdeu conhecimento. Conhecimento do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. O ponto de vista interno tem a ver com a nossa próprio eu, quem sou, porque existo. O conhecimento externo tem a ver com aquilo que nos rodeia, com o mundo, com a natureza. De forma que esta espiritualidade tem também uma espiritualidade mais interior e uma espiritualidade mais exterior, mas tudo é espiritual. A dualidade encontra-se sempre nas coisas que Deus criou, encontra-se sempre esta dualidade. Uma mais interior e outra mais exterior. Portanto, a nossa espiritualidade tem um aspecto mais interior que tem a ver com o conhecer-se a si próprio. Quem sou, porque existo. Quem me deu a origem. Tem a ver com a fé, com a religião, com a nossa devoção, com a nossa responsabilidade. E tem um aspecto mais exterior que diz respeito ao conhecimento científico, tanto diz respeito à razão, aos direitos e à individualidade.
E isto vai gerar este conhecimento total, vai gerar a tal saúde espiritual, vai gerar a tal perfeição do conhecimento para nos tornarmos nós próprios perfeitos. Bom, mas atendendo à nossa ignorância, atendendo a que caímos após a queda, caímos na ignorância, o ser humano, nessa mesma busca por conhecimento separado das coisas. E então, este movimento interior, este conhecimento interior, busca do conhecimento interior, vem a desenvolver aquilo que nós chamamos um pensamento tipo Abel. E este pensamento mais exterior, este desejo de conhecer mais externo as coisas que são da criação e de nós próprios, vem a desenvolver-se um tipo de pensamento mais Caim, mais externo, mais Caim. Portanto, nós temos uma natureza original que está marcada em cada um de nós, que é o desejo de conhecer, que é o desejo de ser feliz, que é o desejo de ter a sabedoria necessária para conduzir-nos convenientemente nesta vida em que nós estamos. Portanto, esta natureza original é algo que Deus colocou no nosso seio. Esse desejo de ter, de conhecer, não morre, nem é morto. É algo intrínseco em cada um de nós e que está constantemente vivo em nós. De forma que tem um aspecto interior e tem um aspecto exterior. Poderei dizer, o seu aspecto mais interior tem a ver com um sentimento, uma emoção. O seu aspecto mais exterior tem a ver com a racionalidade das coisas. E são estes dois aspectos que formam, digamos, a nossa natureza original. Essa natureza original é um impulso sempre e constante para o conhecimento, para a descoberta. Deus, ao conduzir, portanto, a providência, nós chamamos de providência da restauração, falo sempre nestes dois aspectos da nossa natureza original. Criou-nos com corpo e espírito e, deste mesmo modo, Ele restaura-nos nestas duas dimensões. Nós caímos à posição caída, isto é, caímos na ignorância e é necessário retirarmos-nos dessa mesma ignorância. Portanto, o nosso ambiente físico é necessário também conhecer, através da ciência, aquilo que nos rodeia. Mas também melhorar, digamos, o nosso ambiente social. E esse ambiente social, essa nossa espiritualidade, vai fazer com que possamos melhorar as nossas relações sociais. E isso é desenvolvido através da religião e da própria filosofia. De forma que há correntes de pensamento que se foram desenvolvidas e em termos relativos nós distinguimos um movimento tipo Abel e um movimento tipo Caim. Um movimento ou uma corrente de pensamento tipo Caim começou com o reviver, o renascer do helenismo, a cultura e filosofia da Grécia Antiga, que deu origem à Renascença, cuja ideia principal residia no humanismo. E outro movimento, mais interior, começou com o reviver da herança hebraica de Israel, portanto, e da antiga Igreja Cristã, da genuinidade daquele primeiro cristianismo, dando, portanto, a origem à Reforma Protestante. Ora, então temos um período entre 1517 a 1647 que é moldado pelo Renascimento e pela Reforma. E é preciso então compreender porque é que veio a surgir o Renascimento e a Reforma. Ora, nesse período de preparação, digamos de 400 anos para recebermos o Messias, o período de preparação para o segundo advento é um período de 400 anos, desde a Reforma, desde 1517 até mais ou menos 1918, na altura da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Portanto,
temos este primeiro período, 1517, ou antes de 1517, o Renascimento, a corrente, o Renascimento, o próprio nome indica, renascer, neste caso, renascer determinado conhecimento que foi ofuscado e que foi ignorado durante um determinado período de tempo. Esse renascimento é caracterizado pela evolução das relações, das estruturas medievais e transformação nas artes, na filosofia e nas ciências, e vem a surgir, culminando, portanto, esse renascimento vem culminar com a Reforma, até ao final das guerras religiosas entre os católicos e os novos movimentos religiosos que vieram a surgir, resolvidas pelo Tratado de Westfália, em 1648. 1648 a 1789 foi um período, após esta mesma Renascimento e Reforma, muitas ideias vieram à tona, muitas correntes filosóficas aconteceram, e então houve esse conflito, essa liberdade de expressão, essa liberdade de pensar, veio a provocar um conflito entre religião e filosofias. Perspectivas de vida mais religiosa e perspectiva de vidas não tão religiosas. Portanto, direi algo assim como algo como pró-Deus e algo pró-contra Deus. Vieram-se a desenvolver este mesmo conflito entre 1648 e 1789, mais ou menos 140 anos. E finalmente depois entra-se num período de maior consolidação desses pensamentos e desenvolvimento da estrutura política, da economia e da própria ideologia. Ora, por sua vez, este é apenas um aspecto, lembrar o aspecto da história. Falta aqui um quadraditozito que devia ter aparecido, mas é o período dos 400 anos de sofrimento sobre o Império Romano. Patriarcas da Igreja 400 anos tiveram como domínio. Aqui há unidade, este período de unidade é um período que provavelmente poderia aqui surgir as condições para que o Messias pudesse vir, provavelmente atendendo a que existia unidade aqui entre o poder espiritual e o poder temporal, mas isso não aconteceu, não permaneceu, e veio-se a entrar num período de divisão no seio da própria Igreja. E esse período de divisão foi muito longo, foi um período de séculos, 6, 7 séculos, mais ou menos. E no final deste mesmo período entra-se com a Reforma, que marca esse mesmo final de perturbação na Igreja e na nossa espiritualidade, e de forma que veio a surgir um período de 400 anos para preparação para a segunda vinda de Cristo. De forma que há que compreender que a fé é um caminho de uma relação individual e vertical que cada um deve percorrer na busca de Deus, no entender e no conhecer Deus. Ao longo, portanto, destes 6, 7 séculos, o papado e o clero limitavam a vida e a devoção das pessoas. Esse desejo que estava intrínseco no ser humano, o desejo de liberdade, o desejo de igualdade, o desejo de paz, de justiça, etc., é algo que está inserido no próprio ser humano, quer queiramos, quer não. É algo que está marcado em nós, esse desejo de progredir. Portanto, esse desejo estava reprimido. No seu livre desenvolvimento estava bloqueado por um ambiente social que reinava, que era o feudalismo, e, por fim, depois pela secularização e corrupção da própria Igreja. Não Igreja Católica Romana. Igreja Romana, mas não Católica Romana. E, portanto, isto era um impedimento, era um empecilho. Este tipo de situação era um empecilho para Deus e havia que se terminar, porque estava a bloquear este desenvolvimento interior do ser humano. E Deus necessitava desse livre desenvolvimento. Lembram-se certamente na Inquisição, que foi o meio pela qual faziam-se todas essas perseguições a todos aqueles que estavam ou contrariavam o sistema de pensamento vigente. Lembro-se também certamente de Nicolau Copérnico, que descobriu que não era o Sol que andava à volta da Terra, mas o contrário, era a Terra que andava à volta do Sol, portanto o sistema solar diferente, o heliocêntrico. Os padres abusavam dos seus ofícios para poderem enriquecer e,
enfim, levarem vidas luxuosas, e também os próprios papas neste ambiente, os papas acabaram por não ter capacidade, não ter autoridade espiritual para poder guiar e orientar as pessoas na sua espiritualidade. Por isso, era um ambiente, esse ambiente nestes tempos medievais, as pessoas que deviam e que sentiam essa necessidade de progredir na sua natureza, nos seus desejos interiores, na sua vontade de mais e mais conhecer. Mas esse período nós dizemos que foi invadido por Satanás, que impediu, corrompeu a sociedade, particularmente o próprio papado. Foi nessa mesma... As pessoas que deviam manifestar a fé em Jesus, ter essa responsabilidade de manifestar a fé em Jesus, esse exemplo não se foi conseguido, esse exemplo não se manifestou. Portanto, a fundação de fé que eles deviam manifestar em Jesus, para ser como exemplo para todos os outros, acabou por não acontecer. Portanto, o papado mergulhou na imoralidade e na corrupção, e naturalmente isso levou a que houvesse vestígios de revolta, vestígios de contrariedade contra esse tipo de situação. Porque está em nós, seres humanos, esta natureza original quer libertar-se da ignorância que tem. Ignorância que perderam quando de Adão e Eva. Perderam o quê? Não só perderam conhecimento, mas perderam principalmente a relação que o ser humano, qualquer ser humano, devia de ter com Deus. Perderam essa relação de amor, não só com Deus, mas com as pessoas que o rodeavam. Perderam então a liberdade. O homem é criado, ou foi criado, para dominar a criação. Porque antes diz, cresce, multiplica e domina. Para dominar, eu preciso de conhecimento. Por isso, o nosso intelecto dá muito valor à própria ciência, à compreensão da natureza, do modo como melhorar o seu próprio ambiente, dominar o mundo natural, de forma a criar, enfim, todo um ambiente mais agradável para o ser humano. E na sociedade medieval isso estava como que impedido. Bom, mas nessa mesma sociedade medieval, os cruzadas, ou as cruzadas, ao contactarem com o Oriente ou o Médio Oriente, vieram a contactar ou a relacionar-se ou a descobrir o espírito, a filosofia da Grécia Antiga, que se aproximava muito precisamente das aspirações que os homens, as pessoas dessa época medieval, começavam a sentir necessidade. Pois valorizavam também a liberdade, essa mesma filosofia antiga, da antiga Grécia, a liberdade, a autonomia, o mundo natural, a vida prática do nosso dia-a-dia, a racionalidade das coisas. E, através dessas mesmas contactos com o Médio Oriente, começa a surgir pensamentos vários, nomeadamente o renascimento da Renascença começa a surgir, movimentos, há dois movimentos que se encaixam nesta perspectiva, portanto, os desejos de liberdade e de conhecimento do ponto de vista interno e externo da nossa natureza original, e esses movimentos são precisamente a Renascença, que há um movimento que veio a desenvolver-se no conhecimento desse mesma filosofia da Grécia, o helenismo. Renasce esse mesmo conhecimento, porque não é algo que já existia naturalmente, mas foi o redescobrir disso. Então, o Renascimento, na base desse mesmo helenismo, nesse mesmo pensamento da Grécia, aparece com uma concepção filosófica
do humanismo renascentista. Desenvolve-se um movimento que transforma todos os aspectos da sociedade: cultura, da religião, da estrutura política inclusiva. Tudo isto passa a ser uma revolução intelectual enorme. E vem a culminar na Reforma. O Renascimento e a Reforma foram as maiores forças, não sei mesmo se o próprio Renascimento não foi a mesma maior, as maiores forças que causaram a queda da cultura medieval. E por via disso deu nascimento àquilo que a história diz, nascimento da Idade Moderna. Ora, uma vez que o Renascimento deu ênfase aos aspectos externos do conhecimento, caiu-se, portanto, também a extremos. Portanto, esse conhecimento externo do conhecimento significa sobre a origem da vida, sobre a evolução da própria vida, a evolução do homem, etc. E com Darwin proporcionaram-se muitos outros tipos de pensamentos que excluíam a existência de Deus. E de forma que era necessário despertar os aspectos mais interiores dessa mesma natureza ser humano, dessa natureza original do homem. Naturalmente o homem, nesse mesmo descobrir, nestas novas coisas que encontra, a tendência muitas das vezes é cair nos extremismos. E era necessário o aparecimento de um pensamento mais interior, que possa ser um contrabalanço a esse mesmo extremismo. E então foi a Reforma que veio a acontecer. A Reforma foi realmente um contrabalanço dos extremos que o Renascimento veio a cair, ou que deu origem. Portanto, a Reforma acontece precisamente porque o papado, ao não produzir os frutos que devia ter criado, não caiu, não desenvolveu, caiu na decadência. As pessoas manifestavam-se contra o ritualismo e contra as regras que a própria Igreja estabelecia. E esse era uma limitação para a busca individual que cada um deveria de ter na busca de Deus, na procura, no conhecer Deus. Questionavam o ideal monástico, monástico ascético, porque eram aqueles monges que viviam nos mosteiros, que viviam fora, nos sítios mais muitas vezes absurdos, mas enfim, eram nos mosteiros, os tais frades, monges, que se criou a ideia de que ali é que poderia-se atingir a perfeição. Só num contacto direto com Deus é que o homem poderia adquirir a perfeição. Portanto, desvalorizavam o mundo natural, desvalorizavam a própria ciência e os assuntos práticos da própria sociedade. Não era um raciocínio muito lógico. Acontece que as pessoas, ao procurar também aspirações desta natureza interna, procuravam voltar à espiritualidade dos primeiros cristãos, do antigo cristianismo. O antigo cristianismo era mais puro, digamos assim, e queriam voltar a esses mesmos tempos. E foi esse o movimento que deu origem à Reforma, para reavivar o hebraísmo que teve início com John Wycliffe no século XIV. Era um professor da Universidade de Oxford e que foi quem traduziu a Bíblia para o inglês. Portanto, ele defendia que ninguém podia determinar o padrão da fé, apenas a Bíblia era a referência. Argumentava que muitas dos rituais, leis e tradições que a Igreja colocava não tinham fundamento bíblico. No século XV, o Papa Leão X acabou por começar a venda das indulgências. Essa venda das indulgências foi o ponto final e foi o fim da própria situação em que esse tipo de pensamento
medieval estava progredindo, de forma que essas indulgências redimiam o pecado quando as pessoas fossem para o mundo espiritual, para o outro mundo. Portanto, essas práticas acabaram por inflamar a Reforma. O espírito da Reforma rebentou. Martinho Lutero, um padre, não teve mais paciência e colocou as suas 95 teses numa catedral, a Catedral de Wittenberg, em 1517. E estava o início, o rastilho para as lutas religiosas virem a acontecer, as lutas entre as pessoas que defendiam um determinado tipo de pensamento e estes que defendiam o pensamento da Reforma e aquilo que originou a Renascença. Portanto, irrompeu-se um conflito. Um conflito não foi apenas religioso, também se transformou num conflito político, um conflito internacional, entre países com interesses diferentes, uns a favor e outros contra a Reforma. Prolongou-se por mais de um século e terminou com a Guerra dos 30 Dias. Esta Guerra dos 30 Dias põe, digamos, este conflito entre as tradições antigas e as novas, um fim, e terminou com o Tratado de Westfália em 1648. A Reforma foi finalmente reconhecida com o final do Tratado de Westfália. Só para relembrar, todo este período que eu tenho estado aqui a falar de medieval foi um período muito longo, 7 séculos, e no final deste, com a Reforma, vem então a iniciar esse período de preparação para a segunda vinda. Portanto, isto era um empecilho, este período que aqui esteve, foi um empecilho para Deus poder trabalhar e fazer desenvolver esta mesma desejo da natureza humana original em crescer e em desenvolver e em conhecer. Este período foi um empecilho, foi um empecilho para Deus poder tocar no coração das pessoas. Portanto, relembrando, a nossa natureza original tem um aspecto exterior e tem um aspecto interior. Este aspecto interior veio a fazer renascer este conhecimento helenista e culminou na Renascença. Portanto, um aspecto mais exterior do conhecimento. E tem este aspecto mais interior, que foi o redescobrir desse mesmo hebraísmo, querer voltar ao hebraísmo, ou voltar àquele princípio original, aquela vivência original dos primeiros cristãos, e que culminou com a própria Reforma. Portanto, antes, como dissemos, este movimento renascentista aparece devido à busca do desejo original da liberdade e justiça. O ser humano é livre para usar e cumprir com a sua própria porção de responsabilidade de se tornar perfeito. Mas para isso, a liberdade é necessária. E para eu ser livre, necessito de conhecimento. Sem conhecimento eu não posso ser nem livre nem perfeito. A Renascença é o reflexo do apelo da nossa natureza original de procurar a liberdade e a autonomia, se quisermos o sentido da nossa própria responsabilidade. Portanto, foi isto precisamente que veio a acontecer devido à nossa própria natureza original. Está marcado em nós o desejo de conhecer. E se nós somos perseguidos, e se nós somos maltratados, há de chegar a um momento, gerações podem passar, mas há de chegar a um momento em que as pessoas se revoltam contra o sistema. Porque está inato no ser humano essa mesma necessidade de liberdade. Ela pode ser incapaz de o fazer num determinado tempo. Vai chegar a alguém ou um grupo se manifesta e arrasta todas as outras pessoas para essa liberdade acontecer. Por isso, eu creio perfeitamente que mais cedo ou mais tarde nós iremos criar esse mundo de liberdade, de plena liberdade, onde há respeito mútuo por todas as pessoas, mas especialmente centrados no amor. Eu acredito perfeitamente nisto,
porque isto está marcado em cada um de nós. Não está marcado porque nos foram educados para ser assim. Não. Está marcado porque faz parte da natureza própria, original do homem. Por isso eu acredito no ser humano, e acredito em Deus, e acredito no mundo ideal. Porque o homem procura esse mesmo mundo ideal. A questão está em saber qual o caminho certo para tal. E é isto que eu procuro transmitir, mostrar que esse caminho está sendo feito. Este caminho está sendo desenvolvido ao longo da história. E que estamos perto do fim. Precisamente porque estamos a encontrar dois caminhos que antes não havia nenhum. Não havia um caminho definido. Este caminho da Renascença e da Reforma veio a abrir outros caminhos que podem unificar-se e chegarmos a concluir qual é o trajeto que devemos fazer para conseguir o tal mundo ideal. Sob a influência do Renascimento e da Reforma, entra-se num período de conflito entre religião e ideologia que dura mais ou menos 140 anos. Desde o Tratado de Westfália, em 1648, até a Revolução Francesa. 1648 até a Revolução Francesa. Isto é um período, após este, é um período que vai haver conflito entre religião e filosofias. Este conflito de religião e filosofias, hoje, podemos dizer que é o conflito entre a direita e a esquerda. Por exemplo, na área política. Mas este conflito, atendendo a que saímos antes de 1517, entra-se num período de 1517 a 1640, o período da Reforma, 130 anos, sensivelmente, é um período para desanuviamento de toda a época medieval, é um período para redescobrir muitas coisas, e após essa mesma redescoberta, a partir da Revolução Francesa, então entra-se num período de muitas ideias, muitos conflitos, muitos problemas ideológicos, muitos problemas filosóficos, porque são necessários esses mesmos problemas para a gente os debater, para a gente os confrontar umas coisas com as outras. Este é o período próprio da nossa adolescência. A humanidade entrou num período de adolescência para poder realmente tornar-se maturo. E esse é o período da adolescência, que quando nós quando somos adolescentes também temos uma série de ideias e temos uma série de conflitos e temos uma série de perguntas e temos uma série de questões. É este o período da adolescência da própria humanidade. E entra-se depois num período de amadurecimento. Período após. Até ou antes, até a como é que se diz? A Primeira Guerra Mundial. Portanto, este período de 1648 a 1789 é um conflito que existe conflito de pensamentos entre religião e filosofias, entre religião ou o pensamento mais pró-Deus e outro tipo de pensamento mais pró-não-Deus. De forma que é isto que acontece, e a próxima vídeo vai ser precisamente neste período que acabei de falar, e sabermos qual é a orientação que o pensamento humano vai ter para poder vir a receber o Messias. Porque o Messias vem e vem transmitir algo, e esse algo deve ser, as pessoas devem ter a capacidade de receber esse mesmo conhecimento. Esse mesmo conhecimento é um passo mais para, um degrau mais para a humanidade crescer no sentido de Deus. De forma que eu espero que tenha sido interessante, não sei se foi maçudo, se não, mas esperemos então, eu vou preparar o outro vídeo e preparar, a fim de contas, todos esses 400 anos, procurar descobrir, fazer entender como o Messias deve aparecer
e quando deve aparecer, de forma que isto tudo é uma preparação intelectual que Deus tem vindo a fazer com a humanidade de modo a poder receber o Messias. De modo que é tudo isto, muito obrigado e até ao próximo vídeo.